O podcast que você ouve agora é uma produção da Central 3. Cristo Redentor, braços abertos sobre a Guanabara. Do lado de cá. Do lado de cá. Não tem caô. Bom momento, ouvintes da Central 3. Hoje é sexta-feira, dia 7 de junho de 2024, e eu sou o Caio Belandi, direto do Sauí Estúdio, com o lado B especial Jornada Universitária em Defesa da Reforma Agrária, a Jura 2024, chegando no seu feed. O time hoje está desfalcado, novamente aí sem o Fagner Torres, como você pode perceber, né? Aqui é um horário diferente, é um dia diferente que a gente está gravando, prejudicou a participação do Fagner, mas o Daniel Soares está aqui comigo e a Luara Ramos via internet. Luara, boa tarde. Você tem uma dica cultural pra gente? Quer dizer, não sei se tem uma dica cultural ou vai ter uma dica cultural. Não entendi esse espaço-tempo, multiverso. Bem-vinda. Oi, Caio e Daniel, lá para o nosso convidado, professor Eduardo, e também para o nosso outro convidado, né, que vai ser entrevistado hoje, o Boaventura Monjani, e para todo mundo que nos ouve. E, Caio, não tem dica cultural agora, tem spoiler de dica cultural, porque eu vou colaborar com a newsletter da Central 3, né, que sai para apoiadores. Então, se você é apoiador ou apoiadora da Central 3, fica ligado, porque tem dica minha aí saindo, e eu tô muito feliz, eu tô feliz de colaborar, porque eu fiquei feliz com as minhas escolhas, da minha curadoria, então espero que você também, que vai receber, apoia também a Central goste. 3 e descubra. Exatamente. E depois me conta, porque eu realmente fiquei, quando fiquei pensando, né, o que eu vou colocar e tal, mas quero saber se as pessoas já conheciam, se gostaram, enfim, é isso aí. Pois é, e aí, para ser apoiador da Central 3, é apoia.se/Central 3. 3 é em numeral. apoia.se/Central 3. Apoiem a Central 3 também, né? A gente sempre pede aqui para apoiar o lado B. É importante, né? Nós somos veículos irmãos, mas independentes um do outro. Mas apoia a Central 3, assim, e se você só ouve o lado B, é difícil, tá? Eu acredito que a maioria dos nossos ouvintes não ouvem só o lado B na Central 3. Mas se for o caso, procura lá, cara. São muitos podcasts, assim, voltados a vários temas. Tem podcast estreando novo aqui, eu já fiquei animado aqui, que eu fiquei sabendo agora. Podcast do Demian Maia, falando de esportes, mas enfim, contando histórias dos atletas e tal. Maravilhoso, Demian Maia, sou fã do Demian Maia há muito tempo. Já fiquei empolgado aqui, já quero vir no estúdio conhecer o Demian. Depois que eu soube, então, que ele é um lutador de MMA que não é bolsonarista. Ele deve ser ele mais um ou dois no Brasil inteiro, enfim. Então, conheçam a Central 3 e, se possível, claro, apoiem. Daniel, falando em apoio, teve um apoio aí improvável, né? O nosso Javier Virey precisou comprar gás da Petrobras, né? Bateu aqui na porta do Lula, falou: Lula, me vê um gás aí, por favor. Deve ter uma voz assim, né? Sei lá. Mas a Argentina tá bem, as contas estão boas, né? Vai acabar o gás, mas tem superávit. Superávit. Boa tarde. Boa tarde, bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje em horário diferenciado, né? Gravando na hora do almoço. Boa tarde também pro Eduardo e pro nosso convidado de Alemar, o Boaventura. Pois o anarcocapitalista, né, que é contra o papel do Estado. Anarcocapitalista, é mole. Sem Estado não tem gás na Argentina. Acreditável. A Argentina tem uma dependência grande do gás natural. Teve uma onda de frio nessas últimas semanas. Até aqui no Rio de Janeiro a gente sentiu o pessoal com 20 graus. 20 graus, o pessoal tá de sobretudo, claro, na rua, né? Usando cachecol. 20 graus? Exatamente. No catete, então? Você imagina na Argentina. Então você quase dobrou, parece que a previsão de consumo pro mês de maio. E por conta do atraso, olha só também o papel do Estado, do atraso nas obras da construção do gasoduto Néstor Kirchner, que havia sido iniciado ainda no governo Alberto Fernandes, para trazer gás natural dos campos de Vaca Muerta, na Patagônia, para a região de Buenos Aires, onde fica a maior parte da população, né, e no norte da Argentina. Faltou gás. Não tinha de onde tirar gás. E aí o socorro foi pedido à empresa pública Petrobras, do país comunista do Brasil, que enviou 44 milhões de metros cúbicos, um navio carregado com 44 milhões de metros cúbicos de gás, que aportou lá em
não sei se foi no Porto de Buenos Aires, se foi em La Plata, mas aportou ali na região da província de Buenos Aires. E o Banco de la Nación Argentina emitiu uma carta de crédito para pagar esse gás. A Petrobras recusou. Recusou porque não estava dentro do pessoal técnico ali, né? Pegou a carta, ó, não está nos padrões que a gente requer. É o famoso cheque borrachudo. Exatamente. Verificou ali o borrachudo. E falou, então não vai dizer, não autorizou. O comercial da Petrobras não autorizou o operacional lá na Argentina a desembarcar o gás. E aí, o que o governo meritocrata pró-mercado argentino fez? Pegou o telefone. Diana Mondino, a chanceler, né, que o Milei não fala com o Lula, parece que o Lula não quer saber do Milei. Correto. E a Diana Mondino foi escalada para fazer esse meio campo, né? Que a chanceler Serve pra isso também. ligou pro seu, como é que chama? Correlato? Não é seu... o que? O Para, né? chanceler, o ministro de Relações O Exteriores. chanceler brasileiro, Mauro Vieira. Mauro Vieira atendeu a sua contraparte argentina e acionou o ministro das Minas de Energia brasileiro, o Alexandre Silveira, que por sua vez fez uma gestão junto à Petrobras, ou seja, interveio na empresa, falar, galera, dá um jeito, tem que ajudar lá os corrimãos. E aí a conversa vai, conversa vem, Petrobras, Banco de la Nación. O Banco de la Nación Argentina emitiu, e o Banco de la Nación é um banco do Brasil, da Argentina, né? Só esclarecendo. O Banco de la Nación Argentina emitiu uma nova carta de crédito, com alguns termos lá diferentes, e a Petrobras aceitou. E o gás foi desembarcado e as pessoas puderam tomar banho quente em Buenos Aires na semana passada. E cozinhar e se aquecer em casa, né? O frio que faz na Argentina faz aqui só no extremo sul brasileiro, né? A gente aqui no Rio de Janeiro não sabe o que é viver nesse frio diariamente. E... Pois bem, isso saiu em alguns portais, né? Foi publicado na CNN. Eu olhei várias notícias, né? Esses portais Infomoney, Valor, que são bem mercadistas. Inclusive, a CNN é quem fala da articulação política. O Valor fala como uma operação normal, comercial. Não, comprou. A Argentina comprou, a Petrobras aceitou, tava um contrato, tudo bonito, ok. Agora, uma operação dessa monta, envolvendo a empresa pública Petrobras, com a interferência política do governo brasileiro, a partir de um pedido de um governo vizinho, imagina se fosse a Venezuela, ou se fosse a Nicarágua, ou até mesmo a Colômbia, de Gustavo Petro. A Bolívia, né, governada pelo MAS, o que a gente estaria ouvindo de editoriais... Governo, Lula... Editoriais do Estadão, editoriais da Folha, Estúdio I, da Globo, passaria a tarde inteira falando intervenção política, pra ajudar a Petrobras teve amiguinho. que aceitar a moeda podre lá da Argentina, o cheque borrachudo, tá comprometendo a saúde financeira de uma empresa, ia cair a ação da Petrobras, né? Enfim, tudo isso que a gente ouve quando o governo interfere na Petrobras, seja para baixar o preço da gasolina, para mudar a política de preço, para fazer a Petrobras fazer patrocínio cultural, o diabo que seja, ou mesmo ajudar um país, relações comerciais, ou ajudar um país vizinho que está em um momento de necessidade, não ouviu-se isso, pelo contrário, né? O assunto foi bastante escondido na imprensa, o que apareceu ali no Valor, Infomoney, dava como uma operação comercial comum, não falava de por que a Argentina precisou. É porque teve uma onda de frio imprevista e aumentou o consumo de gás acima do previsto. Então, isso aí foi normal e tal. Não fala da questão do atraso das obras do gasoduto que resolveriam o problema de gás argentino, etc. Então, só para esse exemplo ilustra como a gente tem 2 pesos, 2 medidas para tudo, né? Então, se fosse o governo do Fernando, se fosse a mesma Argentina, o mesmo país, um ano atrás, ia ser essa gritaria toda que a gente fantasiou aqui. Mas, como a Argentina hoje está num governo de ultradireita, não tem problema nenhum, uma operação comercial comum, uma operação corriqueira. 3 pontos, né, sobre isso. 1, super normal, estados se relacionarem dessa maneira. Política entre estados é isso mesmo, tem que ser assim, relações institucionais, internacionais. E se o Brasil tiver uma crise de trigo amanhã super e tiver que importar normal. Rapidamente da Argentina, fizer uma gestão política, isso é super normal. Na Globo News, na CNN, eles vão atacar a política, né? Super normal. Então, assim, embora seja o Milei, a Argentina fez o que tinha que fazer, e o Brasil fez o que tinha que fazer. É assim, faz parte. 1. 2, mostrando a importância de energia ser de empresas públicas, né? É um bem que é fundamental que seja gerido. A gente vai falar aqui no
no programa, né? Que Moçambique tem jazidas importantes também do mesmo gás natural. Se fosse a Total Energy francesa explorando os campos explorando a distribuição de gás na Argentina, teria essa celeridade toda e essa vontade política? Pois é, quanto seria, né? Esse é o segundo ponto. E o terceiro ponto, a próxima pessoa que falar anarcocapitalista nesse programa será despedida do lado B. Mas, Caio, não dá para esperar muito também, né, Daniel, de uma imprensa que passa 30 minutos falando sobre a Argentina como a nossa, né, como fizeram matéria lá do Fantástico, e não tem coragem de chamar o Milei pelo que ele é, que é um cara de extrema-direita, né? Isso não é falar nenhuma... Ele vai para eventos de extrema-direita, ele se parece com alguém de extrema-direita, ele tem um discurso, ele defende valores de extrema-direita, mas olha só, temos que ter cuidado, não podemos dizer que ele é de extrema-direita. Ele é liberal, anarcocapitalista... Pelo menos ele tá tentando aí, né, mudar. Mas assim, ainda bem que a chanceler ligou para o chanceler brasileiro, né? Não ligou para o Conan, o cachorro lá do Milei, para poder saber o que ele vai fazer. O espírito do Conan vai dar uma baforada quentinha em cada lar argentino para aquecer o país. Mas só para dar mais um exemplo de 2 pesos, 2 medidas, a gente está tendo aí a questão do arroz, né? Que o Rio Grande do Sul, com tudo que aconteceu lá, é responsável por 80% da produção do arroz. O arroz é um produto mais básico, talvez, né, da mesa do brasileiro. E aí, para evitar um pique de preços, o governo brasileiro manifestou a intenção de importar, né, arroz da China, do leste asiático, de forma geral, e tá uma celeuma, né, sendo criticado, que vai quebrar os arrozeiros mais do Rio Grande do Sul, mais do que já estão. Teve juiz de primeira instância, já vi esse filme, inclusive, né? Engraçado que de 2016 a 2022 não teve um juiz de primeira instância barrando nenhuma política pública, mas agora voltou a ter juiz de primeira instância super empoderado. Mas barrou, né, o leilão que o governo brasileiro iria comprar esse arroz, e foi a Tereza Campelo, ex-ministra fascista da Agricultura, para as redes sociais falar que mais uma atrapalhada do governo Lula, onde já se viu, vai quebrar os arrozeiros. Tereza Campelo não, pelo amor de Deus. Tereza Cristina. Desculpa, Tereza Campelo. Desculpa, Tereza Campelo. Tereza Cristina, e que agora é senadora, né, eleita pelo Mato Grosso do Sul, foi para as redes falar mais uma atrapalhada do governo, etc. E resgataram um vídeo dela em 2020, com o Bolsonaro, que não lembro o que aconteceu, alguma quebra de safra no Rio Grande do Sul. Vamos trazer arroz aí pra não subir o preço aqui, já falei com a ministra Tereza, estamos importando, não sei quantas toneladas. Ou seja, o governo Bolsonaro fez a mesma coisa. Ele importou arroz para que não subisse tanto preço. Um governo que ficou famoso pelos preços da comida dispararem. Até esse governo fez isso. Mas agora, como é o Lula, não pode. O governo não pode intervir no mercado, tem que deixar o mercado resolver sozinho. Se o quilo do arroz chegar a R$20 no mercado, problema de quem compra arroz. Oi, gente, mas o Brasil tem esses casos impressionantes de que até governador liberal defende pagamento, que o governo pague salários e estenda pagamento, porque olha só a nossa situação, olha só como é que eu, com o meu trabalho liberal, deixei o meu Estado na lama, com o perdão aí de usar, inclusive, o termo, porque é uma tragédia, mas é uma tragédia anunciada. Para quem não conhece, esse é um episódio especial do Lado B, que já é tradicional, a gente fez também em 2021 e em 2022, que faz parte da Jura. E a gente faz esse episódio em parceria com a Universidade Estadual do Rio de Janeiro, a UERJ, e eu tô aqui com o Eduardo Torres, o professor da Faculdade de Ciências Médicas da UERJ, novamente aqui com a gente, um amigo da casa, um produtor, ele ajudou aqui a produzir e realizar esse episódio. Bem-vindo de volta, Edu. Bom dia, muito obrigado. Convidado de hoje é Boaventura Monjane, jornalista, professor, ativista, doutor em pós-colonialismo e cidadania global pela Universidade de Coimbra, em Portugal. A gente vai bater um papo hoje sobre a luta por terra e território, reforma agrária, a partir da perspectiva de um ativista de Moçambique, do outro lado do oceano, que é o que a gente tem feito também nesse especial de Jura. Não é a primeira vez. Aí você passa a África, é o outro oceano. É verdade. É o Índico. É verdade. A gente gosta muito de fazer esse tipo de programa, que é para dar uma perspectiva diferente também dessa luta, que é uma luta internacional. Bem-vindo, Boaventura. Prazer tê-lo aqui. Boa tarde. Muito boa tarde. É um gosto muito grande estar convosco e obrigado por me terem convidado. Bem, a Jura deste ano celebra os 40 anos de luta do MST, marcados por conquistas e sacrifícios num cenário de violência e extermínio de lideranças que tornam essas questões centrais para a luta por terra e território. E aí, Boaventura, diante da sua experiência nessa luta pela reforma agrária em Moçambique, como é que você reflete sobre essa realidade de violência contra as lideranças?
Olha, o Brasil é bastante diferente de Moçambique. Tem algumas coisas que nos unem, como o fato de falarmos a mesma língua e termos sido colonizados pelo mesmo colonizador. Mas os processos sociais estão em momentos históricos diferentes. Nós temos, sim, limitação de liberdades aos cidadãos, temos situações de perseguição de líderes de movimentos sociais, etc., etc. Mas não é ao nível do Brasil, onde líderes importantes são assassinados ou por milícias, ou pela polícia, ou, enfim, também pelo Estado, acontece. Nós temos esses problemas numa dimensão bastante mais pequena, portanto menor, e geralmente as lideranças que são assassinadas ou perseguidas são as que militam em processos políticos de eleição, seja adversários políticos eleitorais, e não muito, digamos, lideranças de movimentos sociais. A esses, o Estado usa outro tipo de estratégias para silenciar ou diminuir a sua visibilidade, mas não, felizmente não posso confirmar que haja assim um assassinato excessivo ou massivo de lideranças. Bom dia de novo, Boaventura. Mais uma vez, muito obrigado. Eu sempre sou professor da Faculdade de Medicina, né, daqui da UERJ, e trabalho com parasitologia, então sempre tento fazer um link com relação à saúde, e queria fazer uma pergunta agora, atrelada à saúde alimentar, porque mesmo após o assentamento, a luta persiste, né, nas áreas rurais, e onde a segurança alimentar é um grande desafio. Muitas famílias são forçadas a deixar suas terras, buscar novas oportunidades em novas cidades, principalmente saindo do ambiente rural e indo para o ambiente urbano, né? Como você compara essa realidade do Brasil com a de Moçambique? Nós temos um processo, digamos, de dois sentidos. Nós temos, sim, pessoas a saírem do campo para a cidade, principalmente à procura de oportunidades de sustento, principalmente no setor informal, etc., etc. Mas também temos situações em que pessoas saem da cidade para o campo, justamente para se estabelecer no campo como produtores, ou fazem ambas coisas, não é? A pessoa divide o seu tempo entre o campo e a cidade, por causa da relação que tem com o campo, com a terra, mas também por uma questão económica, de subsidiar, digamos, um salário que vem de uma fonte de rendimento ou de renda urbana, que nem sempre é suficiente para cobrir as necessidades do agregado familiar ou da pessoa. Portanto, nós temos esse movimento no sentido duplo. Agora, a questão é que não basta ter terra. Em Moçambique, a maior parte das pessoas não tem necessariamente problemas de falta de terra. A questão é que terra só não é suficiente, é preciso ter condições para que ela seja produtiva. Estamos a falar de insumos agrícolas, estamos a falar de sementes, estamos a falar também de mercado, não é? Para acesso aos mercados para poder comercializar a produção que vem da terra. Portanto, os assentamentos do MST, tenho aprendido, eles não param só digamos, na ocupação da terra, né? Penso que envolve um programa maior de transformação rural, e digamos, de produtividade agrícola, para além de outras coisas, não é, que as pessoas fazem nos assentamentos. Boaventura, o SUS, né, o SUS brasileiro é reconhecido mundialmente como um sistema de saúde universal, embora enfrente desafios significativos, né, especialmente nas áreas rurais. Você poderia compartilhar a sua experiência em Moçambique sobre o funcionamento do sistema público de saúde e quais estratégias são empregadas para promover a saúde no campo? Sim. O sistema de saúde moçambicano é débil, não creio que seja tão forte quanto o SUS, ainda enfrenta bastante dificuldades, mas é o mais importante. Nós não temos em Moçambique a situação que se vive, por exemplo, na África do Sul, onde o investimento para a infraestrutura sanitária foi feito no setor privado. Em Moçambique, a gente tem, sim, hospitais privados, mas o grosso da infraestrutura hospitalar é público. E a visão do Estado moçambicano é bastante clara quanto à necessidade
de fortalecer o sistema de saúde, mas o orçamento do Estado moçambicano tem sido exíguo, tem sido insuficiente para suprir todas as necessidades, incluindo a contratação de mais médicos, não é? A remuneração justa dos médicos. Nós temos vindo a ter, enfim, episódios de manifestação de médicos nas principais cidades de Moçambique, justamente reivindicando o pagamento de salário que o Estado não tem conseguido, digamos, pagar pela insuficiência, enfim, orçamentária. Mas não tem a ver com a crença de que o setor público não seja prioritário, não seja necessário. Eu penso que todos os governos de Moçambique foram bastante claros na importância do sistema de saúde moçambicano, embora, obviamente, enfrenta dificuldades que têm a ver com a falta de recursos, etc, etc. Houve um período em que o governo de Moçambique tentou implantar um hospital geral em cada distrito, não é? O distrito é a porção administrativa, digamos, mais básica. Portanto, os distritos formam a província e depois o país. Esse projeto não foi exitoso. Penso que se construíram hospitais em alguns distritos do país, mas não em todos. E, obviamente, o problema prende-se com o fato de que o Estado não tem recursos para investir. A outra questão é que não basta construir infraestrutura hospitalar, digamos, as paredes, etc, etc. É preciso ter a capacidade de apetrechar com equipamento, etc, etc. E isso, infelizmente, requer recursos e penso que é preciso mobilizar recursos para garantir que o sistema de saúde público esteja preparado para situações como a pandemia que nós tivemos, não é? Que foi o episódio que testou os sistemas sanitários de quase todo o mundo, e nós podemos ver que os países que têm sistemas de saúde públicos fortalecidos responderam melhor à pandemia da Covid, e aqueles que não têm essa infraestrutura sanitária, portanto, sofreram bastante com a pandemia. Boaventura, existe algum intercâmbio entre movimentos de Moçambique, do Brasil ou da América Latina? E existindo, como tem sido essa experiência? Como tem sido feito? Sim, existem alguns setores, principalmente no setor agrário, não é? Nós temos um movimento agrário em Moçambique, a União Nacional de Camponeses de Moçambique, que se articula com movimentos no Brasil, como o MST, o Movimento dos Pequenos Agricultores, principalmente no campo da Via Campesina, não é? A UNAC é membro da Via Campesina e, a partir desta plataforma, estabeleceu relações de aliança e de parceria com movimentos no Brasil, na América Latina e em outras partes do mundo. E eu não vejo isso acontecer em setores, digamos, de outro tipo. E penso que é uma grande pena, porque eu acho que o Sul tem muito de aprender consigo próprio. Eu acho que devemos promover oportunidades para que os processos organizativos de luta do Sul se conheçam e se articulem. Mas a UNAC, a União Nacional de Camponeses, tem feito um bom trabalho em conseguir essa articulação com movimentos de fora. Não vejo muito, por exemplo, o movimento artístico moçambicano a articular-se com movimentos artísticos de outras partes. Os intelectuais, talvez de forma individual, não é? Embora haja esforços de criar projetos de cooperação entre algumas universidades brasileiras e universidades moçambicanas, mas sinto que ainda é bastante pouco e que muito pode ainda ser feito. Ainda nesse prisma, Boaventura, queria que você falasse um pouco como você, a partir do seu ponto de vista de ativista, de pesquisador, né, de estudioso das causas globais, como é que você tem visto aí a colaboração Sul-Sul
de maneira institucional entre os países da América Latina e do continente africano, principalmente a partir dessa expectativa que a gente tem agora, com a volta do Lula, né, aqui à presidência, que foi um momento em que essa colaboração Sul-Sul cresceu muito. Como é que você tem visto aí, a partir desse, digamos assim, do outro lado do Sul, né, nesse momento em que, enfim, que teve uma mudança na Argentina muito grande, né, para a extrema-direita, ao mesmo tempo que o Brasil volta com Lula. Como é que você tem visto nesse momento atual essa colaboração entre países institucionalmente? Olha, só para deixar registrado, houve um período histórico em que a América Latina, principalmente a América do Sul, tinha muito mais relações com a África, não é? Principalmente o período em que os países africanos se estavam a erguer do período colonial, não é? Quando conquistaram as independências, etc, etc. Havia muitos programas de cooperação na área da saúde, na área da educação, etc, etc, entre o Chile, Moçambique, África do Sul, Brasil, etc, etc. E isso, com o tempo, né, à medida que o neoliberalismo foi tomando conta, não é, das políticas desses países, tanto na América Latina quanto em África, isso foi diminuindo. Eu acho que quando Lula chegou ao poder, a primeira vez, ele tentou, digamos, intensificar essa cooperação, não só com Moçambique, mas com várias partes do continente. Ele abriu uma dezena de novas embaixadas, mais do que isso, inclusive, no continente africano. Algumas delas o Bolsonaro depois fechou, mas o Lula tentou criar essa relação com os países do Sul, por causa da crença que ele tem, né, de que o Brasil tem uma dívida com a África e é preciso a gente resolver esse legado histórico, etc, etc. Agora, houveram coisas também que não foram de todo agradáveis, que foi, por exemplo, o capital brasileiro, ele aproveitou-se dessa intenção política para também penetrar. Nós tivemos, por exemplo, a Vale do Rio Doce, tivemos, quer dizer, a extrair carvão em Moçambique de forma bastante problemática. Tivemos situações em que se introduziam em Moçambique programas agrícolas que perigavam assambarcar terras de camponeses, etc, etc. Portanto, foi uma intenção política extremamente importante, mas o capital aproveitou-se dela e cooptou, se assim quisermos dizer. Neste momento, eu sinto que o presidente Lula está a focar mais na reconstrução das relações do Brasil com o resto do mundo. Eu acho que ele não está a dedicar muito esforço ao continente africano. Eu penso que ele tinha um plano de ir a Angola, África do Sul e Moçambique. Não sei se chegou penso que não fez ainda. E, portanto, não sei muito bem quais são os planos que o Lula e o governo dele têm com o continente neste momento. Sei que há uma intenção política bastante genuína, mas não conheço concretamente o pensamento que se tem neste momento em relação ao que o governo brasileiro tem em manga no que diz respeito à cooperação com a África. Agora, no passado também tivemos a cooperação, no passado, digo, nos primeiros governos do PT, tivemos uma cooperação muito forte na área da educação, em que vários estudantes brasileiros vinham a Moçambique por períodos longos para inserir-se nas universidades moçambicanas, e o contrário também aconteceu, ou seja, estudantes moçambicanos foram para o Brasil. E penso que isso com o Bolsonaro também ficou quebrado, assim. Eu conheci muita miudagem, muita, como vocês dizem, muita guriada. Sim, molecada. Em Maputo conheci muita gente, muito estudante do Brasil naquele período, e agora já não vejo, assim, Sim. já vejo muito pouco isso acontecer, e portanto acho que isso, eu penso que isso é de se fazer, não é? Porque penso que temos de, como eu disse anteriormente, acho que o Sul tem que aprender de si próprio e olhar para si próprio e estabelecer mais relações consigo próprio. E com os outros países... Só para efeito de registro, no ano passado, em agosto, o Lula esteve na África do Sul, Angola e Moçambique. teve, né? Teve. Chegou. Pois não.
E aí, é só por curiosidade, Boaventura, com os outros países, né? Assim, a Argentina teve um período de governo de esquerda, Colômbia atualmente tem um governo de esquerda também, são talvez os 3 grandes maiores países da América do Sul. Você vê algum tipo de colaboração da Argentina na época do Fernandes, ou mesmo antes, na Colômbia agora com Petro? Tem esse tipo de diálogo com Moçambique, com países aí da região na África? Ou não? Isso é muito do Brasil pela similaridade da colonização? O Brasil é mais presente, Sim. obviamente, é mais presente. E é presente porque houve um esforço de Lula e do seu governo para que seja diferente. Eu penso que a Argentina relaciona-se muito pouco com a África, pelo menos a África Austral, que é a região que conheço melhor. Agora, a Colômbia, eu sei que estão a tentar fazer, estão a envidar esforços para estabelecer uma relação mais forte com a África. A França, que é a vice-presidenta da Colômbia, esteve na África do Sul no ano passado, se não estou em erro, e a tentar fortalecer essa relação com a África. Mas penso que são poucos os países, né? Penso que o Chile desempenhou um papel muito importante no passado, agora está muito, enfim, deve ter outras prioridades, mas neste momento penso que o país da América Latina mais presente e com mais interesse de cooperar com o continente é o Brasil, sem dúvidas. Peço licença para dar uma pausa no programa e apresentar os nossos parceiros. O sorteio para apoiadores e apoiadores do lado B é um oferecimento da Camisa Crítica. Ouvinte tem 10% de desconto no cupom Lado B no site www.camisacritica.com. Tem lojinha física da Camisa Crítica no Sol e Sombra, bar que fica no bairro Bela Vista, em São Paulo. Já aqui no Rio, tem no Armazém do MST, na Lapa, e na Livraria Leonardo da Vinci, no centro. Camisa Crítica criada para uma esquerda que não tem medo de dizer seu nome. Quer aprender ou treinar o seu inglês, espanhol ou francês de maneira leve, dinâmica, com afeto e senso crítico? Conheça o WeCreate, o curso de idiomas parceiro do Lado B. Acesse www.wecreateidiomas.com. Aproveite e siga nossos parceiros nas redes sociais. Obrigado pela atenção e voltamos ao programa. Boaventura, a gente tem visto aqui, embora a cobertura da África pela imprensa brasileira seja péssima, chega uma notícia ou outra, muitas vezes Só quando é ruim. A gente precisa de mídias em outros idiomas, né? Mídias em inglês ou mídias portuguesas. Sim. Que cobrem o conflito que se desenrola atualmente no norte de Moçambique, no Cabo Delgado, perto da fronteira com a Tanzânia, com jihadistas islâmicos, né? E obviamente, aí entra a militarização da região de seu entorno, o combate nesse conflito por parte do governo de Moçambique e até mesmo mercenários estrangeiros sendo empregados nesse combate. Como é que fica a população dessa região nesse fogo cruzado, né? E o impacto dessa militarização, por um lado, dos guerrilheiros islâmicos pelo outro, sobre as lutas sociais, né? Que já é tão complicado, imagina num cenário de conflito. Olha, em qualquer conflito dessa natureza, as pessoas sofrem, né? As pessoas comuns, e neste caso, em Cabo Delgado, são camponeses e pescadores, né? Porque o conflito está mais na parte costeira da província de Cabo Delgado. Mas eu acho que é preciso contextualizar. O que nós estamos a ver em Moçambique é uma luta por recursos. Aquela região do meu país, ela é rica em petróleo, em gás, e também em minérios considerados essenciais para a chamada transição energética, como, digamos, o grafite, etc, etc. E, portanto, Moçambique descobriu há alguns anos que tem, talvez, a 5ª maior reserva de gás do mundo, e esse gás está naquela região de Cabo Delgado. E, portanto, tem também minas de rubi, que é uma pedra preciosa bastante apreciada, etc, etc. Então, nós começamos a ver, à medida que o governo de Moçambique foi dando concessões a multinacionais para a exploração desses recursos, fomos vendo movimentos estranhos principalmente compostos por jovens que se auto-chamam Al-Shabaab,
que significa jovem, penso que é isso em árabe, reivindicando Cabo Delgado como um território que tem de ser afastado de Moçambique, reivindicado Cabo Delgado como um território autónomo, porque o governo de Moçambique tem negligenciado a região por muitos anos. São mais de 1.500 quilômetros de distância de Maputo, né? São muitos quilômetros, mas cerca de 2.000 quilômetros. Portanto, é muito longe. O governo está no sul, está em Maputo. E, portanto, no início o governo de Moçambique não levou o assunto muito a sério, até que começaram a haver ataques a aldeias que forçaram pessoas a ter de sair das suas casas. Mas foi quando os Al-Shabaabs atacaram uma instalação da Total em Afungi, se não estou em erro, que é um distrito lá. Aqui, enfim, o fenômeno chamou a atenção da opinião pública internacional. E o governo de Moçambique, à medida que vai se dando conta de que não consegue responder a esse conflito porque não tem condições de armamento, etc., pediu apoios a países vizinhos da SADC, da região da África Austral, e do Ruanda. E neste momento, antes disso, tinha contratado mercenários, como penso que foi o Eduardo que fez menção, já não me lembro. Antes disso, tinha contratado mercenários russos, que obviamente não conseguiram responder, e depois pediu ajuda à África do Sul, ao Zimbábue, ao Botsuana e ao Ruanda. As forças da SADC parece-me que vão já sair do território, mas o Ruanda tem interesse em permanecer. A questão central é uma luta por recursos. São facções, incluindo dentro do exército moçambicano, mas obviamente tem mão externa também, que se batem pelo controle daquilo que é a riqueza de Cabo Delgado. É essencialmente isso. E nós vimos, mesmo antes dos Al-Shabaab chegarem, portanto, deste grupo jihadista chegar, houveram lá naquela região de Cabo Delgado expulsão de várias centenas de milhares de pessoas das suas terras, portanto, camponeses e pescadores, para dar lugar à exploração dos recursos lá. E, portanto, quando surge a insurgência, passa a repetição, quando os jihadistas chegam, foi fácil mobilizar, recrutar localmente jovens para integrarem a esse grupo. Obviamente, se tu prometes a um jovem que entra no meu grupo e eu vou te dar $5.000, essa pessoa nunca imaginou sequer ganhar $5.000 na sua vida, ela vai, obviamente, integrar esses grupos. Portanto, isto é para dizer que há dentro dos jihadistas, portanto, dentro desses grupos, jovens que foram recrutados localmente por causa também da insatisfação que as pessoas têm com o Estado e com o governo. Eu não sei se respondi à pergunta como tu, mas podes fazer uma pergunta de seguimento se quiseres. Vou aproveitar, inclusive, esse gancho que você me deu aí da insatisfação com o governo e te pedir um contexto do governo atual. Até porque, como o Daniel falou, a gente não tem muitas notícias de Moçambique, enfim, de países africanos como um contextualizando, todo. né, que o partido no poder em Moçambique, a Frelimo, a Frente de Libertação de Moçambique, é o mesmo desde a independência, em 1975, que na época tinha uma orientação socialista, né, inclusive apoiado pelo Bloco Socialista na época, e que após a queda do Muro de Berlim, ali em 90, 91, renunciou ao socialismo, inclusive mudou o nome do país, que era República Popular de Moçambique, para República de Moçambique, e fez sua transição daquele cenário de domínio neoliberal, né? Então, e o partido principal de oposição ainda é a Renamo, né? Que era um outro movimento que traça suas origens, que é a Resistência Nacional Moçambicana, que tem suas origens na época da Guerra de Independência. Então, o Boaventura falou que ele pode falar bastante sobre isso. São 50 anos de história para contextualizar o momento atual. Pois é, Boaventura, eu quero que você contextualize que tipo de Já governo... já não é preciso contexto, porque o Daniel, right? Daniel.
Daniel. O Daniel fez-lo muito, muito bem. Ele fez o dever de casa, Boaventura. Ele fez o dever de casa. Estou muito maravilhado pelo contexto. Foi mesmo isso. O governo atual é liderado pela Frelimo, Frente de Libertação de Moçambique, que obviamente foi um movimento, antes inclusive de ser um partido político, foi um movimento de libertação. Foi um movimento de libertação que se guiou em princípios marxistas-leninistas e, obviamente, lutou pela independência e instalou o socialismo em Moçambique, etc, etc. Mas, claro, o projeto da Frelimo foi contestado pela Renamo, que foi financiada e apoiada militarmente pelos Estados Unidos, pelo regime sul-africano do apartheid da época e outras forças anticomunistas do período. Isso levou a uma guerra civil de 16 anos, não é? E, obviamente, no início da década de 1990, entraram em acordo e um dos pontos do acordo foi que temos que democratizar o país, convocar eleições gerais, etc, etc, e que não faz sentido que Moçambique seja uma república popular, ou seja, o fim do socialismo. Mas eu penso que houveram outros fatores, não é, que forçaram a que a Frelimo mudasse da sua linha ideológica, que é agora, obviamente, uma confusão ideológica, porque eles ainda retêm alguns elementos do socialismo. Por exemplo, eles levam muito a sério setores como a educação, a saúde, apesar de serem menos financiados por insuficiência de recursos, mas eles não... há setores chaves que não permitem que o setor privado penetre, mas ao mesmo tempo eles implementam uma série de políticas neoliberais e são amigos do Banco Mundial, do FMI, etc, etc. Portanto, eu chamo de contradição ou confusão ideológica, porque não dá para eu dizer se são de esquerda ou de direita, não cabe aí. Tem elementos de ambos, não é? E, portanto, e agora o partido é liderado por businessmen, ou seja, pessoas que têm muita pouca bagagem ideológica. As pessoas com bagagem ideológica foram aos poucos afastados da liderança da Frelimo e agora são businessmen que estão no poder, que podem falar com o Banco Mundial, com o FMI, que podem falar com os Estados Unidos, podem falar com o Norte e, portanto, implementam políticas de austeridade, abrem o país para investimento estrangeiro sem regras. Portanto, há ali uma burguesia nacional, local, que se agarra ao capital internacional para também comer, não é? E claro que isso é igual na África do Sul, em outras partes do continente. Então, é um governo de contradições que tem muito pouca oposição neste momento, com a morte do líder da Renamo, a Resistência Nacional Moçambicana, que se chamava Afonso Dhlakama. A Renamo enfraqueceu-se bastante, ainda bem, que é um partido que eu não gosto. Enfraqueceu-se bastante e dividiu-se, e agora está praticamente, vai perder. Vamos realizar eleições gerais agora em outubro em Moçambique. E claro que é óbvio que a Renamo vai perder muito mais lugares no Parlamento. Eu penso que há novas forças políticas que vão emergindo, mas ainda com muita pouca expressão política, e portanto a Frelimo goza, desculpa, português, no Brasil... Não, serve também, serve no também. Contexto é entendido. Pode usar. Goza de prestígio. A Frelimo goza de uma popularidade neste momento, justamente por causa do facto de que a oposição é fraca, está fragmentada, e, portanto, não há neste momento uma força política que possa fazer face. Desculpa, Boaventura, tanto no campo quanto nas áreas urbanas de Maputo e Matola, em torno, ou tem essa cisão campo-cidade?
A Frelimo tem mais oposição nas cidades, por acaso, e no campo tem muito apoio, né? É um partido rural, Quem fez não a é? E reforma. de lá veio, basicamente, não é um partido que mobilizou camponeses para... um movimento que mobilizou camponeses para lutar contra o colonialismo. É um partido praticamente rural. Inclusive, a Frelimo perdeu eleições municipais, portanto, eleições, como vocês chamam aí, eleições Municipais. municipais em cidades importantes. Tinha perdido Nampula, perdeu na Beira. Maputo também perdeu, mas não deixou, não aceitou entregar. A Renamo ganhou as eleições de Maputo, é evidência, mas eles não aceitaram entregar. A Matola, a Frelimo perdeu. Então podes ver que Quilimane perdeu também. Nas cidades, a Sim. Frelimo não tem, portanto, não tem aceitação. É no campo, e nós somos ainda um país bastante rural, não é? A maior parte da população moçambicana é camponesa. É o que salva a Frelimo. Difícil você fazer a independência. Como é que faz depois, né? É o que a gente sempre fala aqui, né? Depois da revolução, né? Depois da mudança, né? Que é o difícil, né? Aí o partido fica. Como é que. É o mesmo partido que fez a independência, mas já é um outro contexto de 50 anos. de já, país, é de mundo e outras tal. gerações, outro mundo. Mas por isso que a gente gosta de entrevistar pessoas, né? Principalmente de Moçambique, né? Porque é isso, assim, as informações não chegam aqui, a gente, infelizmente, assim, o Daniel vai atrás das informações, você tem que ir atrás, né, das informações, e é bom pra gente contextualizar, até pra gente entender mesmo como é, assim, você vê, né, o Boaventura falou, né, um governo de contradições, né, a gente, por exemplo, vive em um governo de contradições, um caso diferente, o Brasil já tá, né, tem um outro momento histórico, Com outra realidade. uma outra realidade, mas assim, também num governo de contradições, né? E queria só elogiar a bandeira de Moçambique, que é maravilhosa, né? A bandeira de Moçambique, pra mim, é uma coisa linda. Eu gosto dela. Ah, é Ô, maravilhosa. Caio, Oi, Lu, e vai. só mais uma coisa, assim, não só fazer um ponto que, além de não chegar a informação, assim, a diferença do que eu acho que a gente está fazendo aqui também é de ter uma opinião, né? Ter uma análise Claro. de quem, inclusive, né, estuda, tá por dentro. Então, acho que isso faz toda a diferença também, como essa informação está chegando para quem está ouvindo essa edição do lado B. É isso. Boaventura, muito obrigado pela sua participação. A gente adorou bater esse papo. Primeiro, deixar aqui livre o lado B para você, se você quiser, enfim, fazer quando vier ao Brasil, tiver algum estudo seu publicado, algum artigo seu publicado, pode mandar para o Edu, que a gente divulga aqui. A gente tem muito interesse realmente em ouvir pessoas que estão pesquisando e se mobilizando, né, pela luta mundo afora, né, principalmente nessa coisa da colaboração Sul-Sul, para a gente é fundamental, como você falou, né, a gente tem muito a aprender entre os países, né. Muito obrigado mesmo, deixa seu recado final, se você tem rede, se você, enfim, seus estudos, seus textos, enfim, deixa seu recado final, muito obrigado mesmo. Eu é que agradeço pelo convite e queria saudar a vossa audiência e ao povo brasileiro. Sei que vive um momento difícil em que as forças regressivas da extrema-direita tentam, boicotar todo o trabalho que tem sido feito pelo governo atual. Portanto, a gente vê isso, a gente consegue perceber o que está acontecendo no Brasil. E muita força para vocês, muita força para os movimentos sociais. Parabéns ao MST pelos 40 anos. Força Lula, Palestina Livre. E é isso. Eu posso ser encontrado no Instagram, no Facebook, Boa Monjane. É isso. Muito obrigado. Bem, antes de fechar o programa, passar aqueles recadinhos. Cara, hoje tem uma lista de recado imensa. Tomar fôlego. A gente continua pedindo para você apoiar o Lado B pela orelo.cc/Lado B do Rio, a partir de 10 ou 20 reais por mês no cartão ou no boleto, ou ainda mandar um pix para ladobdorio@yahoo.com quando e de quanto quiser. Para quem tá na gringa, galera aí internacional e quer ajudar, mas não sabe como, entre em contato conosco que mandamos as informações para vocês ajudarem o Lado B pelo aplicativo TapTapSend, tá? Já fizeram algumas transferências por ele, é bem simples, a gente só precisa dar os dados da nossa conta
Então, por isso que a gente não está divulgando, mas entre em contato com a gente. Você que está de Moçambique, que está nos ouvindo, né? A gente viu Honduras outro dia, apareceu gente de Honduras nos ouvindo. A gente tem gente no Brasil, no mundo inteiro nos ouvindo. Então, O hispanohablante que ouve o nosso carioquês acelerado, eu dou meus parabéns. eu acho que são os brasileiros mesmo. Que o brasileiro também está em todo lugar do mundo. Não tem um lugar do mundo, não tem um brasileiro. Para quem não sabe, o Padrim encerrou as atividades. Então, se você estava lá no Padrim, a gente pede que vocês nos ajudem dessas 3 formas, né? Mensalmente pela Aurelo, eventualmente via Pix lá do bedurri@yahoo.com e internacionalmente pelo Tap Send. E aí tem mais uma coisinha, nas próximas semanas, a gente está fechando aí, o novo site do Lado B estará no ar, vai ser mais uma forma de vocês conectarem com a gente, contactarem a gente, vai ter uma área de blog lá também para a Luara dar suas dicas, como ela vai fazer aí na newsletter da Central 3, para o Fagner dar suas dicas de leitura, enfim, a gente vai ter uma área de blog, eventualmente a gente vai escrever algumas baboseiras e coisas legais da vida, tá? Outra coisa, hein, em breve, também, provavelmente ainda esse mês, estará no ar uma pesquisa com os ouvintes do Lado B. A gente vai enviar o link do Google Formulários, enfim, por e-mail, para os nossos apoiadores e apoiadoras, vai deixar o link na descrição dos episódios, vai divulgar nas redes sociais, vai pedir para vocês espalharem aí para os amigos que ouvem o Lado B, enfim, fazer uma divulgação massiva que a gente quer entender quem são as pessoas que nos ouvem, por que nos ouvem, quanto nos ouvem, por que não nos ouvem mais, essas coisas todas, tá? A gente vai avisando aqui e também nas redes. E por fim, mais um recado institucional, convidar todo mundo a se inscrever no canal do YouTube do Lado B, porque no fim desse mês vai estrear um novo programa. Na semana que vem, a gente já vai dar aí alguns detalhes, fazer uma divulgação bem legal, porque será um conteúdo somente por vídeo, vai ser o Lado B chegando aí no audiovisual mesmo. É um novo programa, o Lado B do Rio continua como vocês já conhecem, vai ser um novo programa, a gente está fechando todos os detalhes aí nos próximos dias e vai fazer essa divulgação. Então a gente espera que vocês gostem e acompanhem, né? Inclusive, um dos assuntos que a gente debateu aqui durante o programa vai ser o primeiro assunto do primeiro episódio. Então, não vou dar spoiler. Então vai lá no youtube.com/Lado B do Rio, você assina nosso canal, você clica lá no sininho para ativar as notificações, né, que aí aparece quando estrear, essas coisas. E agora, uma sessão abraços aqui, os abraços pessoais aqui para o Leonardo Chagas, cuja filha é aluna da minha companheira, da minha esposa Flávia. Ele esteve lá na escola dela e tal, e falou com ela, perguntou para você, que é a esposa do Caio, do Lado B e tal. Então um abraço para o Leonardo, e para a filhinha dele também, claro. Pra Natália, que encontrou a gente, eu e Daniel, na saída do Maracanã, no jogo do Flamengo contra o Milionários, na semana passada. Foi engraçado, né? Porque a gente falando pra cacete, berrando lá, Subiu no falando viaduto pra chegar no metrô. Não, foi já na estação. Já foi na estação, né? Foi na estação, é verdade. Foi na estação. Você já tava com os níveis Eu já etílicos tinha o um nível pouco etílico mais um pouco altos. alto. E aí ela parou assim, tô reconhecendo a voz de vocês. E eu e Daniel, a gente fala muito baixo, né? Não sei se vocês sabem. Tô reconhecendo a voz de vocês. A gente olhou, ficou esperando, né? É algum podcast, né? Eu falei assim pra ela, o Podpah e tal, brincando. Aí ela, lá do B do Rio, mas eu não sei quem é quem. Aí a gente se apresentou lá, bem legal. Então um beijo pra Natália. E também pra um camarada, esse foi complicado, hein? Me reconheceu na porta do meu prédio, cara. Eu fui descer pra buscar um lanche assim e tal. O cara me parou, ele tava entrando, né? Tocando lá o interfone. Ele, tu é o Caio Belandi. Falei, sou, né? Tava lá na porta do meu prédio, falou que elogiou o nosso trabalho aqui, mas ele tava entrando, eu tava saindo, enfim, foi complicado. Não peguei o nome dele, mas ele com certeza sabe quem ele é. Acho que ele tem Twitter também, disse que me seguia no Twitter e tal. Então um abraço pra ele. Ai, caraca, falei muito. Edu, muito obrigado. Esse especial com a jornada é muito especial, né? É muito gratificante a gente fazer esse tipo de programa. O Boaventura deu uma aula aí de Moçambique, de luta, de ativismo, enfim. Pra gente é o maior barato, porque são perspectivas diferentes que a gente consegue olhar a partir de uma luta que é uma luta que eu acredito que seja a primordial do Brasil, a luta pela reforma agrária, a luta por terra, por território, é o que deveria pautar, inclusive, mais, né? Essa semana o Stedley andou criticando feiamente o governo Lula. E assim, ainda não li, salvei para ler a entrevista, mas enfim,
com certeza tem suas razões, o Stedley. E acho que é uma pauta central e pra gente é muito gratificante fazer parte da Jura a partir da UERJ também, que anda também passando por questões aí essa semana bem complicadas, né? Assumiu aí um bolsonarista que quer fechar a UERJ para tomar conta da UERJ, botaram literalmente ali a raposa para tomar conta do galinheiro. Muita luta para vocês também. Enfim, muito obrigado, você que é um amigo nosso, amigo pessoal, amigo do Lado B. Conte sempre com a gente. Boa tarde. Eu que agradeço, obrigado pelo Lado B deixar portas abertas aí para a Jura, aproveitar os anúncios aí, fazer um anúncio também que, especialmente esse ano, para a gente é peculiar, porque a Jura agora, dentro da universidade, dentro da UERJ, ela se transformou em um programa de extensão. Isso significa que ela acaba aglutinando diferentes projetos de extensão sérios que acontecem na universidade, que têm alguma identidade com segurança alimentar, com reforma agrária, com educação, saúde no campo. Todos esses diferentes programas de extensão, agora eles ficam aglutinados dentro desses projetos de extensão, né? Agora eles ficam aglutinados dentro de um programa de extensão diretamente vinculado à pró-reitoria de extensão universitária da UERJ. Então, acho que é um passo importante para a gente fortalecer as atividades, principalmente atividades urbanas, a favor da reforma agrária. Mais uma vez, muito obrigado por aceitar aí a nossa proposta aí e abrir portas para a Jura. E, enfim, sigamos aí. Um grande abraço. Não é aceitar a proposta, é uma convocação. Você chamou, você falou, vamos fazer. Não quero nem saber o que é, porque a gente já confia muito no seu trabalho, no trabalho do pessoal da jornada. Falou de luta por terra e por território e por reforma agrária, a gente vai abraçar, né, Luara? É uma luta que você também aí acompanha de perto. Boa tarde, obrigado pela participação aí em horário diferente. Um beijo. Valeu, Caio. Obrigada, Eduardo, também pela participação aqui, pela coprodução, né? Obrigado ao nosso entrevistado também pela aula, como o Caio falou. É sempre gratificante, Caio, é sempre muito bom, assim, e ver, eu fiquei muito feliz com essa notícia, viu, Eduardo? Porque ver a universidade institucionalizando essa luta, né? Que é uma bandeira que é importante para o Brasil inteiro, mas ver isso ganhando um corpo dentro da universidade também, ou seja, produção de conhecimento, linkando campo e cidade, colocando as pessoas juntas em movimento, que eu acho que é o mais potente ainda, é uma coisa que faz a gente continuar acreditando, e a gente que acredita, né, na universidade pública, que a gente acredita na educação, na produção de tecnologia, nos movimentos dos corpos políticos. Eu acho que é muito bom já começar a sexta-feira com essa notícia. Agradecer também todo mundo que ficou com a gente até agora e até semana que vem. Tchau, tchau. É isso, Daniel. Até semana que vem. Até. A gente vai ficando por aqui. Semana que vem o Lado B do Rio volta. É um episódio muito, muito, muito maneiro que a gente vai fazer. A gente vai divulgar nas redes, porque é um convidado que a gente está querendo trazer há muito tempo para falar de um assunto que está aqui vivo na nossa vida aqui no Rio de Janeiro. E vai estar disponível em vídeo também, tá? A gente tá fazendo essa migração aí aos poucos, em doses homeopáticas aí pro YouTube. É claro que a gente não vai deixar de ser um podcast de áudio, mas a gente quer também estar no YouTube, vai estar também, óbvio, no feed do seu tocador de podcast. Então a gente espera você. Até semana que vem, forte amplexo. Tchau, tchau! Esse podcast foi editado por Fernando Cesarotti.